Autismo leve ou Asperger, né? Qual que se deve falar, né? Qual que tá mais certo? Enfim, eu vou responder essa pergunta agora no vídeo de hoje. Aliás, caso você não me conheça, bem-vindos ao canal do Autista Pensante. Eu sou o Ricardo e eu sou autista. E no vídeo de hoje eu vou responder essa pergunta. E então, caso você tenha gostado do vídeo de hoje, do tema, né, no caso, não se esqueça de apertar no botão de gostei para mostrar que gostou do vídeo, obviamente, e também não se esquecer de se inscrever no canal para continuar acompanhando as próximas atualizações. Eu falo de política, autismo e mercado de trabalho, tudo voltado ao autista, né, no caso, o universo autista. Então, vamos pro vídeo. Para saber o que é o autismo, o que é Asperger, eu tenho que começar do começo, obviamente. O que é o autismo? O autismo é uma condição de nascença, ou seja, ela não é caracterizada como uma doença, porque doença se pega, é igual como Covid. Covid é uma doença, então, como é uma condição de nascença, né, ela não pode ser caracterizada como uma doença. Então, é uma condição psicossocial, uma deficiência psicossocial, e que faz com que o autista tenha dificuldade na questão da socialização, né? O problema é que as pessoas não sabem direito quais são essas características principais do autista. Eu vou falar três características e uma quarta extra antes da gente seguir no raciocínio. A primeira é, como eu falei, a capacidade mais dificultada de socializar, mas não na socialização em si, mas por causa do excesso de estímulos, que inclusive eu vou falar daqui a pouco. Mas fique com isso em mente, os autistas socializam, eles só têm uma certa dificuldade por causa da hipersensibilidade, né, que eu vou falar daqui a pouco também. A segunda questão é o hiperfoco. O hiperfoco é uma característica do autista, onde o autista tem um interesse muito intenso a um determinado tema. Por exemplo, vamos supor que o autista comece a ter um interesse muito intenso sobre fórmulas matemáticas. Então o autista vai ter a tendência de esquecer até de fazer suas necessidades básicas, tudo para aprender o máximo possível sobre fórmulas matemáticas. Então ele vai aprender vários tipos de fórmulas, como fazer essas fórmulas, talvez aprender até coisas que ele na idade dele, ele provavelmente nunca saberia, coisas que você vai acabar vendo só numa provável faculdade de matemática, por exemplo. Então esse é um dos vários hiperfocos que o autista pode ter. O autista pode ter variados hiperfocos, por exemplo, em filosofia, em coisas digitais, em eletrônicos, por exemplo, em publicidade, em jogos antigos, uma desenvolvedora de jogos, por exemplo. Então esses são vários exemplos de hiperfoco que o autista pode ter. Agora a questão da hipersensibilidade. O que é hipersensibilidade? É quando o autista tem uma sensibilidade muito alta a um tipo de estímulo. Por exemplo, o autista pode ter hipersensibilidade a som, né? Quando o som é muito agudo, ele pode se incomodar muito. Ou também ele pode ter hipersensibilidade a luz, como uma luz muito intensa, uma luz de determinada cor, por exemplo. Isso acontece por causa que o autista não tem um filtro muito bom para separar o que é importante para ele assimilar, o corpo no caso, ou não. Então ele acaba pegando tudo ao mesmo tempo e isso acaba gerando uma sobrecarga sensorial. É o que eu falei agora há pouco na questão da socialização, e não é exatamente a socialização em si, não é mera timidez do autista, é a questão do ambiente, né? Dele estar conversando com várias pessoas, como por exemplo num ambiente de bar, de restaurante, onde quando você está conversando com uma pessoa, você está recebendo estímulos de música, de outras pessoas conversando, e isso acaba dificultando mais o autista de entender o que você está falando. Por isso que muitos autistas acabam tendo TDA, por exemplo, né, que é o transtorno de déficit de atenção. Porém, essa é uma condição coexistente que o autista acaba tendo, ou seja, não é todo autista que acaba tendo, mas tem a tendência de acontecer isso. Levando em conta a hipersensibilidade,
realidade, como eu acabei de falar, de não ter um filtro muito bom, ele acaba tendo uma sobrecarga sensorial, que é basicamente a crise sensorial, onde o autista acaba tendo uma crise normal, como por exemplo de choro, grito, enfim. Ou mesmo tendo um shutdown, né, que é o desligamento, onde o autista simplesmente para de falar, ele só quer ficar parado no canto dele. No caso, eu falo muito como autista leve, né, o autista grau 1, mas basicamente tem 3 níveis de autismo, tem 3 graus no caso. O grau 1, o grau 2 e o grau 3. A única diferença entre esses 3 são 2. Acabei falando uma e depois falei 2, enfim, desconsiderem. Mas basicamente é a questão da oralidade. Autistas grau 3 normalmente não são oralizados, já o grau 1 normalmente são. E a questão dos graus de suporte que o autista deve ter. Por exemplo, o grau 1, grau 2 e grau 3 têm as mesmas necessidades, a questão da hipersensibilidade, então tem que ter um ambiente mais acessível, né, sensorialmente, mas basicamente a diferença entre o grau 1 e o grau 3 é a intensidade disso. Então, levando tudo isso em conta, você já sabe o que o autismo é, obviamente, né? Agora, o que é o Asperger, né? O Asperger, ele é um termo dentro do autismo que foi criado pelo Hans Asperger, que foi um psiquiatra austríaco. Ele foi um dos primeiros estudiosos da área do autismo e ele foi um cara bastante atuante dentro do ramo profissional dele. Dentro da Segunda Guerra Mundial, ele atuou junto com os nazistas, o que leva ao fato do nome Asperger estar cada vez menos sendo usado, por causa do fato dele ter participado da Segunda Guerra ao lado dos nazistas. Ele trabalhava para os nazistas, no caso. Ele enviava crianças PCDs, né, no caso os autistas grau 2 e grau 3, que ele não considerava autistas de alta capacidade, de alta funcionalidade, ele enviava para um outro lugar onde esses autistas eram postos como uma espécie de experimento. Muitas morreram por causa desse processo que a Alemanha nazista tinha de eugenia, né, de fomento à raça ariana, e muitos autistas grau 2 e grau 3 acabaram morrendo pelo procedimento de eutanásia, o que gerou diversas reivindicações no mundo de tirar o nome dele dessa condição de nascença, né, o autismo. No caso, essas reivindicações vieram principalmente de autistas, mas também vieram de pais de autistas. E o outro, porém, é que devido a essa reivindicação, que inclusive é uma reivindicação baseada num estudo que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, é um estudo falando sobre a participação dele junto com os nazistas na Segunda Guerra, apesar de que isso academicamente ainda está posto em debate porque não é consenso ainda na academia. O que leva à mudança dele, a retirada, na verdade, dele dentro do CID-11, né? Que o CID-10 ainda tinha o termo Asperger, só que no CID-11 esse termo foi retirado e o termo Asperger entra oficialmente como autismo dentro do TEA, né, que é o transtorno do espectro autista. Então, basicamente, Asperger era o nome antigo para se definir como autista grau 1. Era só os autistas de alto funcionamento que tinham esse nome, Asperger, mas agora o termo mais correto agora é só autista grau 1, que é o de alto funcionamento, e depois os de grau 2 e grau 3, no caso. Então, levando tudo isso em conta, comente aqui embaixo o que você conhece do Hans Asperger e o que você achou do que eu falei no vídeo sobre as características do autista e a diferenciação, né, a diferença entre o nome autismo e o nome Asperger, né, a utilização deles. Então, não se esquece de apertar no botão de se inscrever no canal,
para continuar acompanhando as próximas atualizações. Eu falo de política, autismo e mercado de trabalho. Vem os links que eu deixei na descrição e também no card, que eu sugeri alguns vídeos para você. E é isso, espero você na próxima. Até a próxima. Tchau!